pessoal que pediu aí, falou. Teve umas lives minhas aqui que não teve tempo, aí ficou difícil. Bom, pastor, vamos lá. Eu vou dar para o senhor 5 minutos para falar alguma coisa, ou o pastor acha que a gente já deve começar, já fazer a pergunta e já entrar? O que o pastor acha melhor? Então, como eu estou atrasado, você pode adiantar. Tá, então vamos lá. Bom, pastor, eu vou soltar aqui, tá? Eu vou te fazer uma pergunta, a básica, a primeira, tá? Aí a gente vai ler. Aliás, antes eu vou ler o texto aqui pro pessoal, tá? Pessoal, eu vou ler para vocês o texto que está em 1 Coríntios, tá? No capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 16, tá? Eu vou ler o texto aqui para vocês, ó. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ser... Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem um homem é sem a mulher, nem a mulher sem um homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costumes, nem as igrejas de Deus. Bom, pastor, então vai aqui a primeira pergunta para o pastor. Por que Paulo está recomendando o uso do véu nessa passagem bíblica? Vou soltar o tempo aqui, tá, pastor? Tá bom. Bom, eu não tenho que responder tua pergunta toda em 5 minutos, né? Principalmente se tratando de um texto bíblico. Então, eu tenho 5 minutos, eu vou falar os 5 minutos. Isso não quer dizer que eu esgotei o assunto, tá bom? Bom, em primeiro lugar, o que a gente tem que ter em mente? Porque a gente encontra inúmeras igrejas, aí como eu falei, de pessoas que têm muitas dúvidas com relação ao véu. Não só por parte da igreja cristã, né? Você sabe que o islamismo, as mulheres usam véu. Você sabe que dentro da igreja católica, aquela mais tradicional, né, também é utilizado o véu. Então, e isso tudo é com base nessas declarações aí do apóstolo Paulo. Agora, a gente não pode confundir princípios com costumes. Então, a gente tem que analisar, em primeiro lugar, a questão das orientações de Paulo à igreja de Corinto. Era um problema específico que estava havendo ali na cidade de Corinto. Então, a gente tem que aqui analisar até que ponto as orientações do apóstolo Paulo à igreja de Corinto se refere a nós hoje. Então, no que se refere ao uso do véu pelas mulheres, eu pergunto, são aplicáveis à igreja cristã da atualidade? Inclusive, por exemplo, a minha igreja, que eu sou pastor numa igreja batista, será que é aplicável? Então, vamos analisar um pouco a questão da situação de Corinto na época do apóstolo Paulo. Tá? Então, é muito importante a gente ler o contexto de Corinto, porque com base nessas informações aí levadas a Paulo, quem levou a Paulo? Cloé. Cloé levou essas informações ao apóstolo Paulo do que estava acontecendo ali na cidade de Corinto. E nós sabemos que a cidade de Corinto era uma cidade com muitos problemas, era uma cidade pagã. E havia uma forte influência do paganismo dentro do próprio cristianismo. Então, o apóstolo Paulo, aqui dentro desse contexto, ele ficou sabendo, por intermédio de Cléo, que, conforme está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 11. Tá? Então, ele ficou sabendo de um espírito, eu coloco espírito aqui entre colchetes, né? Um
um espírito divisionista que estava havendo na igreja de Corinto, com vários setores da igreja que se identificavam lá. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, etc. Tá? Então, existem outros pontos abordados nesta mesma carta do apóstolo Paulo aos irmãos da cidade de Corinto, é só a gente ir lá no capítulo 1, no verso 10 ao 17, Paulo está abordando isso. Então, ele também, né, foi relatado que na casa de Cléo estava havendo alguns problemas lá, né, talvez foi relatado por Estefânia, por Acaio, enfim. Então, alguns tinham recaído a antigos hábitos da vida. Você pega lá o capítulo 5, 1 Coríntios. Então, havia dúvida com relação ao matrimônio, capítulo de número 7. Havia questão do problema lá do consumo de comidas sacrificadas a ídolos pagãos. Havia aqueles também que estavam participando de uma forma errada da ceia, tanto é que Paulo vai dizer, nisto que eu vou dizer a vocês, eu não vos louvo, por quê? E ele vai dizer, olha, até importa que haja entre vocês divisões. Então está lá, né, sobre a ceia, 1 Coríntios capítulo 11, verso 17 a 34. Havia também problemas com relação à questão dos dons espirituais que estavam trazendo uma confusão ao culto público, principalmente a questão de línguas. O dom de línguas estava lá sendo usado de uma forma desordenada. Havia um problema também de pessoas dentro da própria igreja de Corinto, que uns criam na ressurreição e outros não criam. Então, aqueles que não criam estavam causando um problema sério e Paulo precisou escrever, né, lá no capítulo de número 15, orientação sobre isso. Então, também havia lá problemas referentes à participação, né, pública das mulheres no culto. E aí entra 1 Coríntios, capítulo 11, que vai do verso 2 até o verso 16. Então, a gente vê que a igreja de Corinto, ela enfrentou problemas que não surgiram nas demais igrejas. Então, esses problemas que os corintianos estavam enfrentando lá, os irmãos da Galácia, os irmãos de Éfeso, os irmãos de outros lugares, eles não estavam tendo esse problema. Então, Paulo enfrentou problemas que não surgiram nas demais igrejas. E aí, ele, então, se preocupa em escrever sobre a maioria dos temas a outras igrejas, mas somente na igreja de Corinto, Paulo está mostrando que ali aqueles irmãos estavam ali, eu diria, passando por uma crise doutrinária, e não só uma crise doutrinária, eles estavam também enfrentando ali uma crise de costumes, de práticas, que eu diria até que são práticas não oriundas do cristianismo, e sim do paganismo. E também práticas relacionadas ao judaísmo. Então, isso refletia muito bem a situação cultural e religiosa da época, e também, não só da época, mas do local, da cidade de Corinto. Então, vamos analisar aqui a questão da exortação do apóstolo Paulo Pastor, às mulheres cristãs de Corinto com relação ao uso do véu. Sim. Já deu 5 minutos? Então, deixa eu ver se eu entendi o senhor. O senhor falou que era um problema que estava em Coríntios, que precisou dessa correção. Então, as outras igrejas usavam véu também, porque elas não tinham problema com véu. Porque Paulo está dando orientação para cobrir com o véu. Isso. É isso? As outras igrejas usavam véu. Não quer dizer que as outras igrejas, as mulheres não usavam véu. Paulo está tratando de um problema aqui. E a gente tem que analisar. Mas o problema não é que em Coríntios... O problema não é o véu. O problema não é o véu. E aí eu tenho que me aprofundar. Como eu falei para você. A gente vai fazendo aqui então, apenas uma introdução da carta de Paulo aos irmãos da cidade de Corinto. Então veja, nessa introdução, eu falei de vários problemas que estava havendo na cidade de Corinto. Certo. E entre eles vai entrar o véu. Tá bom? A questão do véu. A gente entende. Isso a gente não quer dizer, porque eu não estou afirmando que as irmãs em outras igrejas, na época de Paulo, não usavam véu. Eu não estou afirmando isso, por favor. Porque não, é eu que estou falando. Eu estou falando assim, ó, pastor, espera aí. Espera aí, deixa eu soltar meu tempo aqui então. Ó, vamos lá. Bom, o que eu entendi do pastor, né, é que ele está dizendo que era um problema que tinha em Coríntios. Vários problemas. Qual que era esse problema? Vários. Eu sei, eu entendi. Mas a gente vai tratar esse do véu, específico do véu. É que eu tenho que tinha muitos que a gente viu. É que eu tenho que fazer essa introdução, meu irmão, para que as pessoas compreendam a questão do véu. Se eu não fizer então, vou te fazer uma pergunta mais específica, né?
porque eu vou até zerar meu tempo, porque eu vou passar para o senhor de novo. Hum. O véu era só para a igreja de Coríntios? Primeira coisa. Segunda, as outras igrejas também usavam véu? As outras Sim, igrejas usavam véu? Aonde que sim. está isso na Bíblia? Peraí. Então, Paulo está falando do quê? Paulo está falando aí, ele tratou desse tema, né, um tema com o problema do véu, naquela igreja. E o mesmo conselho do apóstolo, né, para que a mulher use o véu sobre a cabeça durante o culto público, eu diria que tem validade universal para todas as igrejas cristãs, segundo esses grupos religiosos, como Congregação Cristã, as igrejas apostólicas, etc. Então, para eles, não foi apenas um problema da cidade de Corinto. Para eles, essa orientação de Paulo vale para todas as igrejas. Então, a gente primeiro precisa estudar um pouco, 2 pontos importantes, tá? A maneira como as mulheres se trajavam na época. E também a questão do significado do véu naquela circunstância. Então, por exemplo, qual era o antigo costume, né? Qual era o antigo costume? Então, na antiguidade, a mulher carregava no corpo um sinal de autoridade do marido. E qual era esse sinal? O sinal era o véu. Então, esse mesmo costume ainda prevalece entre alguns povos do Oriente. Então, nesses lugares, a mulher honesta, ela não deve aparecer em público sem véu. Até hoje tem isso. Ou algo correspondente. Por exemplo, no Irã, tá? Vou te dar esse exemplo do Irã. No Afeganistão, os talibãs criaram a burca. Então, a burca é esse vestido comprido que cobre até os olhos da mulher. Por exemplo, na Arábia Saudita, né? A mulher pode até apanhar de chicote lá, caso ela esqueça o véu em casa. Tá? Eu estou falando Tá, aqui de pastor, um mas eu estou antigo tentando entender. costume. Eu estou tentando entender se essa recomendação de Paulo é só para a igreja de Coríntios ou não, e qual é a causa? É 2 perguntas Sim, sim. fundamentais. Se é só para a igreja de Coríntios ou Espera. não? E qual é a causa? Por que Tá. Paulo está falando disso? Qual é a Vamos, causa? então vamos esperar um pouco, porque a gente tem que analisar todo o contexto para entender Corinto. Você não pode pegar um versículo isolado, que especialistas nisso são as testemunhas de Jeová. Os crentes da congregação cristã, né, eles não estudam a Bíblia, essa é a grande verdade. Por não estudarem a Bíblia, também tem uma falsa interpretação do texto bíblico. Então você sabe que a hermenêutica é o princípio da interpretação bíblica. Não é você pegar lá um texto isolado e formar daquele texto uma doutrina. Então eu falei aqui do antigo costume que até hoje, em muitos lugares do Oriente, prevalece. Como eu falei para você, uma mulher pode apanhar de chicote caso ela esqueça o véu em casa. Então, o sinal do véu, qual é o significado? Era um sinal de honra, era um sinal de dignidade da mulher. A gente pode ver isso aí lá em, se eu não me engano, Gênesis capítulo 24, verso 56. Está lá no livro de Cantares também, capítulo 4, verso 1. Então, também considerava aí o véu um sinal de subordinação da mulher ao marido. Então, por isso que não usava, por exemplo, as mulheres, né, que não usava o véu aí, elas eram o quê? Como elas eram consideradas? Então, não usavam as mulheres de luto, por exemplo, as prostitutas, as esposas infiéis, entendeu? Então, no tempo do apóstolo, esse costume ele ainda era largamente praticado. Mas parece que lá na cidade de Corinto, um movimento de libertação, né? As feministas, vamos colocar assim, elas estavam tirando a paz da igreja, elas estavam iniciando lá uma revolução, uma rebeldia, tirando completamente a paz da igreja de Corinto. Então, por isso as mulheres da cidade de Corinto, elas estavam tirando o véu no culto público. Por quê? Porque elas se sentiam na liberdade. Não, agora eu sou cristã, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então agora eu estou livre do meu marido. Agora eu estou livre do jugo do meu marido. Então isso estava causando uma verdadeira intriga nos lares e na igreja. E isso estava repercutindo muito mal lá na comunidade. Por quê? Porque as pessoas que presenciavam os cultos cristãos, elas se escandalizavam por ver mulheres dentro do culto sem o véu, ou Então, seja, pastor, indecente e o que eu tô desonradas. entendendo, o que eu tô entendendo, então, é que o senhor é a favor do véu. Dentro do contexto judaico.
dentro do Não, contexto... mas esse texto bíblico, ó, esse texto bíblico... Escuta. Não, ó, Paulo está Espera que eu vou escrevendo... chegar lá. Ó, Paulo Espera está que eu vou chegar lá. escrevendo... espera aí, pastor. Ó. Uhum. Paulo está escrevendo para os gentios, que somos nós. Ele está orientando a cobrir-se com o véu. Já não é mais o judeu. Paulo é o único dos apóstolos que lida e trata diretamente Mas com Paulo, os gentios. querido, você né? sabe que Paulo mandou o cara circuncidar. Por causa de quem? Por causa de quem Paulo mandou circuncidar? Não, ele fala isso porque era para Timóteo ter um acesso mais sem rejeição dentro dos irmãos Então, meu querido, judeus. ele vai dizer, se comer carne de porco escandaliza seu irmão, não coma. Então a gente tem que olhar todo esse contexto. Desculpa, não, então, mas o contexto que o senhor citou, pastor, pastor, o contexto que o senhor citou é um judeu, Timóteo, um judeu, que vai ter entre os judeus, e para não ser rejeitado, né, ele pede para ser circuncidado. Assim como Paulo também fez isso, não circuncidando. Eu vou mostrar que ele fez uma outra coisa para não ser agredido pelos judeus. Bom, deixa eu falar. Agora eu vou soltar meus 5 minutos, pastor, tá bom? Aí eu já volto para o senhor. Bom, você sabe. Você sim. lembra quando a mulher não usava véu dentro do contexto neotestamentário? Você lembra como as mulheres não usavam véu? Eu falei aqui. Em que situações? Em que, por um lado, havia a questão da prostituta, havia a questão do luto. Por outro lado, a gente sabe também que haviam situações em que prostitutas usavam véu. Sabia disso? Que era um costume, inclusive, no Oriente, de algumas prostitutas. Então o véu aqui é por causa das prostitutas? Enfim, aí é uma outra questão, a gente vai chegar lá. Então o problema que estava acontecendo na igreja de Corinto chegou até Paulo. Chegou lá o conhecimento do apóstolo Paulo, que escreveu a carta, inclusive, para orientar sobre esse tema, entre outros. Então, o apóstolo Paulo está, em primeiro lugar, preocupado aqui em reafirmar o princípio bíblico da igualdade entre os sexos. Mas ele também confirma que o homem é o quê? O homem deve ser o cabeça da mulher. Apesar da igualdade entre ambos, a gente não pode nem tentar debater sobre isso, que eu acho que você vai concordar comigo, que o homem é o cabeça da mulher. Sim. Até aí tudo bem. Então, Paulo está orientando as mulheres cristãs ali que seguissem o costume do uso do véu. Por quê? Porque era próprio naquela cidade, na ocasião. Então, o véu não era para todas as igrejas. Era para aquelas fundadas em lugares especiais. Mas por que não era para todas as igrejas, pastor? Especialmente no Oriente, como no caso de Corinto. Onde o uso, por exemplo, porque o uso significava o quê? O uso do véu significava submissão ao marido, como manda as escrituras lá em Gênesis 3,16. Não, peraí. Agora, deixa eu soltar meu tempo, pastor, que eu preciso discorrer aqui agora, tá? Eu preciso explicar. Bom, vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar aqui, pelo que eu entendo na Bíblia, eu vou colocar primeiro o que eu entendo da conclusão. Aí eu vou nos pontos aqui, tá? O véu não é para a mulher ficar submissa ao marido, é o contrário, tá? Quando ela se cobre com véu, ela corta a submissão do marido e ela fica sobre apenas... Ela é como se ela tivesse submissa diretamente aos anjos ou a Deus. Ela é um sinal de corte. Ela, sem o véu, ela está submissa ao marido, porque a Bíblia aqui ele fala que o véu, aliás, o cabelo está em lugar de véu, como se fosse submissa ao marido. O outro argumento que fala da causa das prostitutas, a gente pode até receber qualquer tipo de argumento que não se sobreponha às escrituras. Se sobrepor às escrituras, a gente rejeita. Qualquer argumento fora da Bíblia tem que se alinhar com a Bíblia. Por que eu estou falando isso? Porque a própria Bíblia diz qual é a causa. Aqui está falando que é por causa dos anjos. Então, quando a pessoa apresenta qualquer outra causa, dizendo que é por causa de prostituta, que era por causa disso, daquilo, eles estão criando uma causa que não tem na Bíblia. Então, eu não posso trocar o que Paulo está dizendo. Paulo falou a causa. Ele deu a causa. Ele mostrou. Aqui, por causa... versículo 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio
por causa dos anjos. Então, quando eu tenho uma causa aqui, eu elimino. Então, quando tem outros crentes que eu já ouvi falar que era por causa da prostituta, isso tudo é argumento que ninguém... É tudo argumento fora da Bíblia, são especulações, ninguém prova essas coisas, tá? E o pior, se ele trouxesse qualquer argumento que não está na Bíblia, a gente ainda pode tentar ver se encaixa na Bíblia, mas nunca sobrepor o que a Bíblia já diz. Então a Bíblia está apontando a causa. O outro ponto, quando fala que é só para a igreja de Coríntios, quando a pessoa afirma isso, ela causa um problema enorme na Bíblia. Por quê? Todas as cartas estão endereçadas a algum lugar. Todas elas estão endereçadas a algum lugar. Então, se a pessoa dizer aqui, ó... Não. Você tem espera aí, pastor. epístolas... Calma aí. Você tem tempo aqui, ó. Olha ali o são... tempo, pastor. Okay. Ó. Deixa eu só acabar meu tempo, tá? Tá Olha só. Quando a pessoa fala, o véu está escrito só em Coríntios, então é só para a igreja de Coríntios. Aí você tem a Santa Ceia, que nenhuma outra carta trata de Santa Ceia, a não ser os apóstolos na prática da ceia. E eu posso entrar aqui como um rabino e falar, não, aquilo é só para os judeus, porque ali era só os judeus. Paulo está inserindo a primeira vez a Santa Ceia aos gentios na carta aos Coríntios. E outras questões, como a unção que Tiago trata, porque se a gente for usar essa premissa, nós temos que ser honesto e usar em toda a Escritura. Aí a gente tem que eliminar a unção não é mais para nós, porque Tiago falou isso só com os judeus. A ceia também era só para o judeu. Aliás, era só para Coríntios, porque está lá no mesmo capítulo, Paulo está falando do véu e embaixo ele fala da ceia. Procura na Bíblia, vocês não acham mais em outro lugar. Então, vocês arrumam um problema muito grave, muito sério, tá? Então, pastor, eu ainda tenho mais 1 minuto e pouquinho, e eu vou falar sobre mais coisas aqui. Eu vou fazer a pergunta, então, para o senhor. Aqui está falando sobre raspar, a mulher raspar a cabeça. Dentro desse contexto que o senhor está apresentando, dizendo que é um problema entre os gentios, entre a igreja de Coríntios, por que Paulo está citando aqui, então, que se a mulher não quiser cobrir a cabeça, que ela deve raspar a cabeça? Eu já passo a pergunta para o senhor. Pode responder. Bom, questão, então, voltando lá para a questão da submissão, você falou que não tem nada a ver com a questão da submissão, o uso do véu, mas olha só, em Gênesis, capítulo de número 3, verso 16, diz assim, a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terá filhos e o teu desejo será para teu marido e ele te dominará. Tá? Então, aqui a gente vai ver Pedro, por exemplo, dizendo lá em 2 Pedro 16 que há coisas nos escritos de Paulo difíceis de entender. Tá? Agora, a gente tem que estudar essas coisas sem preconceito, né? Sem ideias preconcebidas. Então, a gente deve deixar que o próprio texto fale. Por isso que eu estou insistindo em todo esse contexto. Por isso que eu falei dos vários problemas que estava havendo ali na cidade de Corinto. Então, Paulo estava proclamando agora uma nova, gloriosa liberdade do Evangelho. E essa proclamação aí, eu digo que tinha em si somente um princípio cristão, da dignidade do sexo feminino. A sua liberação aí da condição degradada em que eram tidas as mulheres nos países pagãos. Então, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas, capítulo 3, verso 28, que não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem varão, nem mulher, porque todos vós são um em Cristo Jesus. Então, essa deveria ser a prática na vida social e da igreja também, que estava dando aí os seus primeiros passos. Tá? Então, a gente sabe que uma verdadeira revolução social, né, aconteceria sem problemas. E aí seria fácil de ver como as mulheres convertidas ao cristianismo poderiam distorcer e usar mal dessa liberdade, o que estava acontecendo ali na cidade de Corinto. E aí o evangelho ia causar o quê? Um descrédito à igreja. Então, uma das difamatórias e infundadas acusações é que se apresentaram aí contra o cristianismo à medida em que estava despertando ódio, né? Estava causando aí, né? As pessoas estavam argumentando que os cristãos eram imorais. Então, uma acusação que já podia haver se espalhado nos dias de Paulo. Por isso, era necessário que os cristãos se abstivessem de toda espécie do mal. É o que Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses 5:22. Como se recordassem aí o conselho adicional do seu professor, né? Que, embora, eu diria aí, o evangelho liberta a mulher, claro,
da sua condição humilhante, mas não descarta a autoridade que o marido deveria manter sobre a família. Então, elas não deveriam, as mulheres, utilizar essa liberdade aí para agir no culto público de uma forma a trazer escândalo, como acontecia, por exemplo, com o abandono do uso do véu. Então, dentro desse contexto de 1 Coríntios, a gente vê o quê? A gente não pode desconsiderar. Então, se a gente quer obter a mensagem que o apóstolo tinha em mente ao falar à igreja, temos que analisar todo esse contexto. E o uso do véu por si só também não produz honra. Por quê? Você vai lá em Gênesis 38, vai mostrar claramente que até as prostitutas chegaram a usar o véu no passado. Então, as mulheres prostitutas usavam o véu, está lá em Gênesis 38, verso 14, se não me engano, verso 15. Então, o que as mulheres cristãs elas mais deveriam se preocupar era com a decência do seu vestuário. Por quê? Porque seria uma demonstração do caráter da mulher cristã que estava se apresentando aí ao participar do culto. Então, desta forma, eu diria, os cabelos compridos, né, não só traziam honra, porque a gente vê a mulher enxugou os pés do Senhor Jesus com os seus próprios cabelos. Então, eram muito grandes, né? Nós sabemos que a sua honra não era das melhores, era uma prostituta. Então, quanto aos homens nos dias de Paulo, eu diria que o costume entre os judeus, gregos e romanos era levar cabelo curto. Mas entre os israelitas se considerava como desonroso que um homem tivesse o cabelo comprido, a menos que ele tivesse feito aí um voto de nazireado, né? Então, tem costumes locais e tem princípios que eu diria eles são universais. Então, o tema do uso do véu, eu diria, na verdade, a gente tem que analisar o princípio envolvido por trás dessa exortação do apóstolo Paulo. Então, a gente sabe dos costumes culturais que variam com o passar do tempo e os princípios envolvidos, né? Deus mandou Moisés, por exemplo, retirar as sandálias dos pés, porque o local em que ele estava era a Terra Santa. E algumas religiões orientais costumam fazer isso hoje. Por exemplo, vai numa mesquita muçulmana. Você sabia que você tem que tirar lá o sapato quando você entra na mesquita muçulmana? Então, e aí? Vamos adotar isso na igreja cristã? Nós devemos obedecer essa mesma ordem ainda hoje? Claro que não. Por quê? Porque a mesma ordem não aparece em nenhum outro momento. Nem Jesus, nem os apóstolos determinaram que essa deveria ser a prática para a igreja mundial. Então, a gente precisa entender o princípio envolvido. Reverência, respeito, humildade, submissão. E o costume pode variar aí de cultura para cultura. Mas o princípio da reverência é universal. Ok, pastor. Deixa eu soltar aqui meu tempo, tá? Bom, o pastor comentou aqui, né? As prostitutas da época usavam. Tá. Não, tá. As prostitutas da época usavam. Não, ele citou lá do Velho Gênesis, Testamento. capítulo 38. Velho Testamento. Peraí, pastor. Calma aí, pastor. Tem que ter um de cada vez para falar. Lá tem se não me falha a memória, é Tamar o nome dela. Sim. Mas o véu não é costume das prostitutas. A gente tem Rebeca, que também no próprio livro mostra, ela estava com véu, ela se cobriu. Tamar, ela só se cobriu para se esconder. Não significa que todas faziam aquilo. Ela se esconde para que o sogro dela não percebesse quem que ela era, para ela poder deitar com ele, porque tinha a ver lá como deixar descendência. Ela estava lutando para que deixasse descendência dela. Né? Então, foi uma técnica, uma estratégia que ela usou. Isso não significa que as prostitutas usavam. Eu acho que eles, quando lê isso e vê o véu de Coríntios, aí associa como se fosse um uso das prostitutas. Mas não, a gente não pode rodar muito, porque, como eu citei na minha fala anterior, o próprio versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 11 está falando que a causa é o anjo. Ponto. Não é o problema em Coríntios, não é o problema na cidade de Coríntios, não é o problema, é os anjos. Ou seja, é algo celestial. E esses mesmos anjos também frequentam outras igrejas. Eles também estão em todos os lugares. Tá? Agora, qual é essa causa? Qual é esse poderio? Isso a gente nunca vai saber. A Bíblia não falou. Ele só fala, Paulo, ó, faça isso e isso. Aí parece que alguém fala, por quê? Por causa dos anjos. Então a causa já está aqui, tá? Às vezes a gente dá muita volta, não vai adiantar. Então, aqui já está apontando a causa, né? Tem esse detalhe. Agora, o raspar a cabeça também tem explicações na Bíblia. A Bíblia também explica
o raspar a cabeça. Essa parte de raspar a cabeça, Paulo está falando, mulher, você quer ter a cabeça, você quer ter a aparência igual de um homem? Você quer? Tudo bem, então raspe. Porque é o único meio que a mulher pode ficar igual ao homem sem ser desonroso. Porque quando a mulher raspava a cabeça, ela, dentro da lei, era dentro do voto de Nazireu, que era para homem ou mulher. Números, se não me falha a memória, capítulo 6, tá? Deixa eu ver aqui, eu devo ter até anotado aqui. Em Números, capítulo 6, tá aqui, ó. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe, quando um homem ou mulher se tiver separado, faze voto de Nazireu. Então, Paulo está citando aqui o voto de Nazireu, que a mulher pode ficar na mesma condição de um homem e ainda assim Deus ser louvado. Deus vai ser glorificado, porque é um sinal de santificação, de santidade. Não era qualquer um que fazia esse voto, né? Ele está muito amarrado com você se abster de todo o fruto da vide e de mais um punhado de coisa. Então, quando a mulher, inclusive isso cumpre lá com Paulo, Paulo raspa a cabeça para voltar a Jerusalém. Paulo, ele tenta passar a ideia de que ele ainda era um judeu para não ser atacado. Porque todo mundo viu ele com cabeça raspada. E detalhe, junto com ele estava Priscila e Áquila. Tá? Ou seja, a gente não sabe, mas provavelmente eles também tinham raspado a cabeça. Os três com voto de Nazireu. Tá? Então, quando Paulo está citando aqui ó, o raspar a cabeça, né? Quando você lê o Velho Testamento, você entende que ele está citando aqui um voto de Nazireu, que eu já falei para vocês lerem, Números capítulo 6, e eu acabei de ler aqui para vocês. Então, tudo, para mim, essa parte de 1 Coríntios 6 não tem segredo, porque tem tudo explicado na Bíblia. Né? A única ideia é obedecer ou não. Tá? Porque a causa que falam das prostitutas cai por terra, quando a gente mostra que a causa é o anjo. Quando fala que é só para Coríntios, cai por terra também, porque então a gente vai arrumar complicações, porque todas as cartas de Paulo foi endereçado a algum lugar, para alguém específico. E se a gente for levar a mesma regra ao pé da letra, a gente vai eliminar a ceia, a gente elimina a unção, não pode fazer mais unção, porque foi só para o judeu. A ceia também foi só para os gentios, aliás, só para Coríntios, entendeu? Então existe uma série de complicações aqui na Bíblia. E tem mais outras passagens aqui na Bíblia que a gente deveria observar para nós entender, né? Bom, pastor, eu já vou passar para o senhor, tem 13 segundos ali acabando ali, né? O que o senhor fala, o pastor, então, sobre a causa, tá? Eu acabei de apontar que a causa é o anjo. A pergunta é a seguinte: quando a Bíblia aponta o motivo, o senhor concorda que a gente traga outro motivo de fora para sobrepor o que a Bíblia já apresentou? Ok, deixa eu te responder então, antes a sua colocação a respeito do que você falou da questão de, não, está na Bíblia, tem que seguir. Na mesma carta, eu falei para você que haviam vários problemas na cidade de Corinto. Paulo está enfrentando muitos problemas com esses irmãos aí. Ao mesmo tempo que havia uma grande manifestação dos dons do Espírito Santo, esses irmãos tinham problemas seríssimos, problemas terríveis. Bom, então, vai entrar na igreja, tem que tirar o sapato? Você disse que não. Mas Deus mandou tirar. Esse lugar onde você está é santo. Ainda vem a questão. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 14, olha aqui, eu vou ler para você. Você já deve saber desse texto. 14:34. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Não está falando nem na igreja aqui, está falando nas igrejas. Por quê? Porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. E agora? Aí eu te pergunto, esse é um conselho para ser seguido para todas as igrejas? Ora, se assim fosse, Paulo teria enviado cartas específicas a todas as igrejas. Mas ele não fez isso. Ele mostrou o quê? O caráter local dessa determinação. Quando falou as mulheres estejam caladas na igreja, era um problema que havia na igreja de Corinto. E aí o princípio é o mesmo do uso do véu. É o mesmo também da manifestação, eu diria aí, ordenada do dom de línguas, que muitas igrejas, infelizmente, não mantêm. Então, manter um culto aí reverente é o que Paulo está tentando trazer para os irmãos da cidade de Corinto.
Um culto, eu diria, livre da aparência do mal. Um culto que não vai trazer aí opróbrio, né, à igreja de Deus. Então, Paulo diz que os homens deveriam cobrir a cabeça quando fosse ler as escrituras, está lá, 2 Coríntios 3, 14 a 16. Vamos seguir o mesmo costume hoje? Paulo, então, diz que não. Por quê? Porque os judeus faziam isso na sua época. Faziam por não conhecer a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Então, o próprio apóstolo Paulo vai declarar isso no versículo 16. Então, o princípio envolvido aqui, mais uma vez, é reverência ao Senhor, né? Aí, Paulo vai dizer, saudai uns aos outros com o ósculo santo. Você pratica isso? Você pratica isso? Então, o exemplo está no uso do véu. O exemplo está no uso das mulheres caladas na igreja. O exemplo está na questão dos barbados, né, que adoram buscar pretexto nos costumes bíblicos. Infelizmente, estão aí dispostos a sair trocando beijinhos com seus irmãos bigodudos. Então, eu diria, a questão aqui é analisar o contexto. Quando lá, 1 Coríntios 11, verso 5, diz assim, toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Então, a mulher que se apresentava sem véu, segundo o apóstolo Paulo, estava desonrando a si mesma. Por quê? Porque seria considerada de má fama, como acontecia com aquelas que raspavam a cabeça. Então, se a mulher não usa véu, nesse caso, Paulo vai dizer, rapa a cabeça. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, como vai dizer o apóstolo Paulo, cumpre-lhe usar o véu. Então, se a mulher achava que ela tinha a mesma liberdade do homem para não usar o véu, então que também cortasse o cabelo como os homens estavam cortando. Isso seria não honroso. Contrário do que você disse. Isso seria ainda mais desonroso para ela. Por quê? Porque o mais sensato seria para essa mulher usar o véu no culto. Então, no capítulo 11, no verso 7, Paulo vai dizer, porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher a glória do homem. Então, o véu simbolizava submissão que a mulher deveria ter em relação ao marido, porque o homem era feito à própria imagem de Deus, e ele não deveria usar o véu, mas a mulher sim, porque ela estava numa posição de respeito e submissão ao marido. Então, a mulher usar o véu? Sim, por causa dos anjos. Então, trazer o véu na cabeça como sinal de autoridade. Falando sobre essa questão dos anjos que você mencionou, me perguntou várias vezes, eu não respondi ainda, os anjos estavam e estão presentes nas reuniões de adoração ao Senhor, ou não? Então, as mulheres de Corinto que compareciam lá a estas reuniões sem usarem o véu, estavam desonrando a presença dos anjos. Por quê? Porque elas estavam aí, aos olhos do mundo, se rebelando contra a autoridade devida aos seus respectivos maridos. E aí, no verso 11, se não me engano, e 12, Paulo mostra que, apesar dessa sujeição da mulher, eles devem entender que ambos estão ligados entre si, porque no Evangelho não há mais condição feminina humilhante que se havia anteriormente. Então, Paulo chega no verso 3, ele vai dizer, julgai entre vós mesmos. Então, Paulo diz assim, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? E aí Paulo vai explanar a necessidade do véu. Paulo faz uma pergunta retórica, né, para os seus leitores. Então, e eles analisassem por si mesmos a necessidade de colocar o assunto em sua correta relação, aí, sua correta direção. Depois, então, que Paulo explica inúmera, eu diria, explicou a única resposta para a pergunta, né, seria não, ou seja, a mulher comprometida que viesse participar do culto na igreja de Corinto, elas deveriam usar o seu véu. E ele diz no versículo 14, ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Então, Paulo está falando a ordem natural das coisas. Paulo está demonstrando que o uso do cabelo comprido no homem, naquela época e lugar, era considerado o quê? Desonroso. Mas houve momentos da história em que o homem poderia usar cabelo comprido, que era considerado o quê? Desonroso? Não, não era considerado sem honra. Pelo contrário, ele era tido como mais abençoado e santificado que os demais. Lembra de Sansão? Lembra de João Batista?
o próprio Jesus. Então, capítulo 11 de pastor, Coríntios. já deu 5 minutos, pastor. Acho que até passou. Deixa eu falar agora, tá bom? Bom, quanto o pastor está falando dos homens que ele citou que tinham cabelo comprido, é o que eu já falei, ele faz parte do Nazireu. Sansão, Samuel, João Batista. Inclusive, eu vou até responder uma pergunta do começo da live. Jesus, ele tinha cabelo comprido? Não, não tinha. As pessoas confundem Jesus com um Nazireu. Ele bebia vinho, tá? Lá fala, eis aí um homem comilão e beberrão. Beberrão por quê? Porque bebia vinho. Se ele bebe vinho, ele não tem voto de Nazireu. Ele não pode ter voto de Nazireu. Então, Jesus não tinha cabelo comprido. Bom... Não tinha? Não tinha. Não tinha. Na Bíblia não tem. As pessoas podem conjecturar, trazer de fora, né? Ele não tinha cabelo comprido porque ele não era nazireu. O nazireu não pode raspar a cabeça. Então, o pastor está falando que a carta é para Coríntios, né? E a gente vê que Paulo fala uma causa que não é uma causa de Coríntios. Os anjos não está restrito a Coríntios. Se alguém dissesse aqui nas cartas... Mas outros lugares... Só desceu... Espera aí, pastor. Pastor, são 5 minutos, pastor. Tá bom. Eu preciso... Apesar que você não concorde, mas você anota o que eu estou falando, aí depois você fala. Bom, eu teria que entender que os anjos só descem em Coríntios. Se eles só descer em Coríntios, joia. Eu vou falar, não, realmente, lá tem uma ponte aérea entre céu e terra, e então precisa ir lá. Como eu já falei anteriormente, uma análise minha da causa, né, é que o véu é sim... Ele está envolvendo com a submissão do homem à mulher. E o véu, o que faz o véu? O véu, ele entra e corta essa submissão do homem e mulher, colocando a mulher quase que ali num grau, num nível igual ao homem e sujeita diretamente ao céu. Tá? Essa é a minha análise desse texto, dessa parte. Ou seja, o véu é para cortar essa submissão do homem. A mulher sem véu está sujeita ao homem. Né? Aí constrói a escadinha, mulher, homem, Cristo, Deus, né? Aí constrói essa escadinha. Colocando-se o véu, é o que a gente entende ali. É o primeiro ponto, né? O segundo ponto aqui, que vale a gente ressaltar, né, bastante aqui, é que Paulo, ele inclusive cita, né, que a mulher sem o véu, só de cabelo, né, ela está em destaque, em diferença do homem, fazendo distinção. O uso natural que ele fala é o uso comum, é o coletivo. Eu vou te dar exemplo. Em qualquer lugar do mundo, as vestes de um homem é diferente das vestes da mulher. Esse é o uso natural. Em qualquer lugar do mundo você vai ver, as vestes é diferente. Existem regras que é quase que universais. E é sobre isso que Paulo está falando, tá? E quando Paulo cita, olha, mulher, já se você quiser cortar o cabelo a ponto de ficar parecida com um homem, então faz o seguinte, rapa. Ah, mas você acha indecente? Então não rape, deixa o cabelo crescer. Ele fala, por quê? Porque rapando a cabeça, como o pastor falou que era até honroso, que falou, não ele falou que eu disse que era honroso, né? E que não era. Eu tô falando que a mulher podia rapar a cabeça quando fazia o voto de Nazireu, que ainda assim era louvada. Por quê? Você tem uma santa de Deus, uma pessoa que está vindo, essa mulher está com a cabeça raspada, eles falam, ela fez o voto de Nazireu. Então significa que ela deve ter ficado anos, não sei quantos anos sem cortar o cabelo. Quando ela raspava, era quando ela ia lá entregar o voto de Nazireu. Ela tinha que colocar o fogo, o cabelo e por cima a oferta para poder receber o voto de Nazireu. Então é o único momento em que a mulher tem a cabeça igual à cabeça de um homem, sem que seja vergonhoso, tá? Então, agora se você não quer rapar a cabeça no voto de Nazireu, então faz o seguinte, né? Mantenha o seu cabelo crescido, que não significa que não pode cortar, tá, irmão? Depois nós vamos falar sobre isso. Pode cortar. O que você não pode é deixar o cabelo ao ponto de você ser confundida com um homem, que é mais ou menos isso que o Paulo está falando aqui. Tá? Então a gente tem aqui uma recomendação para as igrejas que eu vou só para finalizar. Na mesma carta, no primeiro capítulo, Paulo está falando, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, quem está em Coríntios, os santificados em Cristo Jesus,
chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo sabia que essa carta ia ser lida em outros lugares. Ele sabia, por isso ele já se adianta e saudam a todos que em todos os lugares vão ler essa carta. Então, mais um ponto onde a gente pode dizer aqui, não, essa carta ela é direcionada para outros lugares também. Sim, pastor, agora seus 5 minutos. Muito bem, então vamos lá. A gente sabe o seguinte, tá bom? As igrejas que usam o véu não usam o véu bíblico. Você concorda comigo com relação a isso? Anota aí, depois você me responde, tá? O véu que a congregação cristã usa é o bíblico? Ou que qualquer outra igreja pentecostal, neopentecostal, apostólica, etc., está usando o véu que as mulheres usavam, o véu bíblico? Esse é o primeiro, tá? Então, a questão de pegarmos um texto como 1 Coríntios 11, de 1 a 16, uma só passagem que a gente vê, não deixa claro lá que cada mulher crente deveria usar o véu. Não. Aí eu te pergunto, a questão do tecido do véu, questão do tamanho do véu, questão da cor do véu, porque até isso essas igrejas estabelecem. A gente não vê base bíblica para isso. Então, se fosse correta aí essa interpretação dos promotores do véu aí no Novo Testamento, não diz claramente como deveria ser, não dá detalhes aí sobre o véu. E aí, qual é o comprimento apropriado? Qual é? Então, em vez da mulher usar o véu, usar um chapéu, pode usar, não? Está cobrindo a cabeça. Está cobrindo a cabeça. É com aba, sem aba, o chapéu, enfim. Aí vai, eu poderia levantar inúmeras questões relacionadas a essa questão do véu aí que a congregação cristã insiste e outras igrejas também, tá? A questão é, 1 Coríntios 11, fala sobre o véu, fala sobre ele ser usado pelas mulheres piedosas, pelas mulheres dedicadas, e essa passagem tem confundido muitas pessoas sinceras. É uma passagem até, eu digo, difícil de entendermos perfeitamente, tá? Por quê? Porque também é difícil todo mundo viver o contexto dessa passagem hoje. É muito complicado, a gente sabe muito bem disso, porque você está dentro de um contexto de século XXI. Então, havia um costume na época da mulher, como eu já falei aqui, até alguns tentam trazer esse costume, tá? Não vão conseguir nunca, tá? Aí o apóstolo Paulo está com problemas ali seríssimos, de irmãs se identificando com deusas, com divindades, com ídolos, com prostitutas, né? E o que a gente vai ler aí, 1 Coríntios 11, né? Paulo está dando uma ordem voltada para uma situação específica. Isso que eu quero enfatizar. É uma situação específica de Corinto. Então, a ordem é para que as chamadas ex-prostitutas que se converteram a Cristo agora, elas usassem o véu. Para esconder o quê? Esconder os seus cabelos raspados aí, até que eles crescessem. E que outras crentes jamais raspassem e nem expusessem cabelos curtinhos. Então, isso seria um péssimo testemunho para uma cristã da época. Então, Paulo está dizendo isso de uma forma muito clara naquele contexto, não tendo necessidade de ser seguido hoje, principalmente nós que estamos aqui no Ocidente, tá? Então, vamos entender essa questão do uso do véu, tá? De um tecido como fazem hoje, né? E isso não era praticado em outras cidades e países do mundo no período aí que Paulo escreveu essa carta, tá? Então, a gente não vê um ensino específico em outros lugares do Velho Testamento, do Novo Testamento, a gente não vê uma conduta das irmãs, né, usarem o véu. A gente sabe que é um costume da época, isso independente da igreja. Enfim, o véu não tem qualquer sentido para pessoas do Ocidente. Nos dias de hoje, associar esse ensino do véu aí ao caso de profetisas, eu diria que é um argumento aí furado, tá? É errado. Não podemos fazer isso. Então, a gente não tem hoje profetas ou profetisas, né? Como havia na época. Se a gente tivesse, poderia aplicar. Então, pegar e impor um pedaço de pano na cabeça da mulher é uma tremenda desordem.
É um mau entendimento do que Paulo está querendo dizer aos irmãos da cidade de Corinto no capítulo 11. Tá? Então, um mal entendido quanto, por exemplo, a orar, a profetizar, a cobertura em si. Né? Eu te pergunto, vamos então adotar a prática da mulher estar calada na igreja? E se ela tiver alguma pergunta, faça para o marido quando chegar em casa? Então, vamos analisar aqui só a questão da Bíblia. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo e tal. E ele vai dizer, irmãos, olha, examinai de tudo, retende o bem. Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher, Deus é o cabeça de Cristo. E ele chega lá no verso 4 e vai dizer, todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Então, o varão crente não pode orar com a cabeça coberta, tá certo isso? Isso se refere a quê? Então, chapéu, por exemplo, véu, por exemplo, boné, por exemplo. Então, toda mulher, ele vai dizer no verso 5, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, que é como se estivesse raspada. Então, a mulher crente não podia orar, não podia ler a Bíblia com a cabeça descoberta. Então, o que é a cabeça descoberta? E ele vai dizer, se a mulher não se cobre com véu, verso 6, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou raspar-se, ponha o véu. Então, do mesmo modo que a mulher crente reconhecia que andar de cabelo raspadinho, tosquiado, era terrível, era considerado uma indecência, né? Ela tinha que usar o véu. Agora, vamos tentar definirmos aqui se este véu sempre tem que ser somente de pano ou de cabelo comprido. Será que o cabelo comprido não substitui esse pedaço de pano? Por isso, no verso 7, Paulo vai dizer, o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque a imagem é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Pastor, agora deixa eu te responder. Vamos lá. Uhum. Bom, o cabelo e o véu têm duas funções diferentes, que é o que Paulo fala. O cabelo da mulher, ela representa a submissão ao marido. O véu corta essa submissão, mantendo ela agora uma ligação direta, não mais se submetendo ao marido, mas aos anjos, né? É a análise que eu faço. Aí o pastor me perguntou, o véu que a CCB usa é o véu bíblico? Como é que a gente vai saber? Não sabe? Tá? O tamanho do véu. São perguntas... Espera aí, pastor. Tem como saber, sim, tem. Espera aí, tá. Você então tem os costumes que preservam até hoje. Espera aí, eu sei, pastor. Você tem arqueologia, você tem história, você tem. A gente sabe, a burca, aquele véu, né? Que é a jihad que eles falam, né? Não é o mesmo. Não é o mesmo que as mulheres do Novo Testamento usavam. Peraí. São perguntas assim que não tem nexo, né? Ou seja, eles estão se cobrindo com véu? Estão. Se é perfeito, se é exatamente assim ou não, como as questões, qual que é o tamanho, qual que é a cor, é a mesma coisa que eu falasse aqui, tá, peraí, tá bom, a gente vai tomar a ceia, tá, mas qual que é o pedaço do pão que eu vou comer? Muito grande, muito pequeno, né? O vinho, qual que é o tamanho da dose? Vou tomar um gole todo, vou tomar uma taça toda, vou tomar só um pouco, ou seja, são coisas que a Bíblia não vai te entregar na sua mão, aí, isso aí, as pessoas vão definir segundo o conceito delas, aonde ela estiver. Mas a premissa do ensinamento ou do conselho, é isso que importa. Ela está sendo objetiva. Ou seja, eles estão atendendo ali os preceitos. Quanto a véu e chapéu, bom, o texto deixa claro que é véu, não é chapéu. Se fosse chapéu, ele ia falar chapéu. Véu, quando você fala véu, qualquer um sabe que é um pano. Então, é um pano na cabeça, é algo para cobrir a cabeça. Né? A gente tem que analisar cabeça coberta. Espera aí, pastor. Calma aí, pastor. A gente deixou o tempo, pastor. A gente colocou o tempo aqui justamente para conseguir discorrer, né? Então, ele fala, lógico, ele fala no texto ter a cabeça coberta, mas também fala do véu. Ou seja, ele fala coberta com o quê? Ele diz com véu. Então ele apontou o véu, não é chapéu, não é uma boina. Não era o costume da época. Ele falou, a mulher cubra a cabeça com o véu.
Entendeu? Então, para mim, pastor, o senhor me desculpa, mas não foi convincente. Eu torci para que apresentasse realmente um argumento forte, porque os pontos fortes principais aqui se manteram. O que é? A causa é os anjos. Então, aquela conversa que às vezes é até lastimável, alguém vir falar que é por causa das prostitutas, porque tinha prostituta naquela época, isso aí a gente já chuta fora quando aponta a causa no versículo 10, que a causa é o anjo. O outro ponto, quando fala que é só para a igreja de Coríntios, também não vai para frente, porque a gente tem que fazer uma análise, a gente tem que fazer uma análise correta do texto e depois essa análise, ela tem que ser coerente para aplicar em todas as escrituras, em todo o texto. Então eu não vou poder mais tomar ceia. Se vocês acham que o véu é só para Coríntios, por que toma ceia? Se a ceia também foi só falada em Coríntios, ela foi recomendada apenas em Coríntios. É uma incongruência. É uma incongruência grande. Eu posso também dizer assim, ó, aquela igreja Jesus, está errada, porque eles estão tomando a ceia. Então, se a pessoa tiver coerência, ela tem que falar, não, nós não adotamos o véu e também não tomamos ceia, porque a ceia foi só para a igreja de Coríntios. Se vocês abrirem aí 1 Coríntios, no capítulo 11, trata de dois assuntos. No começo ele fala do véu, em seguida ele fala da ceia. Procura nas cartas, qualquer outro lugar, você não vai mais achar. Então, a ideia de que essa carta foi só, aliás, essa recomendação foi só para Coríntios é um achismo. E o pior que esse achismo, quando você faz esses levantamentos, ele não se sustenta. Não se sustenta, né? Porque você tem que ser justo nas suas análises. Eu sou taxativo nisso, eu sou chato. Se eu olhar e falar, não, é verdade, essa carta foi só para lá, bom, boa, gente, vamos arrancar o véu aí, gente. Tá certo, tá correto. Mas não, entendeu? Ou seja, todos esses argumentos extra-bíblicos que eu cansei de ouvir, que são argumentos pífios da causa ser a prostituta, de que a carta é só para a igreja de Coríntios, ou seja, trazem todo tipo de conjectura fora da Bíblia, sendo que o próprio texto ele explica. Qualquer argumento fora da Bíblia é plausível. A gente até aceita quando ele não se sobrepõe ao que a Bíblia diz. Porque a Bíblia seja ela verdadeira. O resto não. Pastor, eu passo para o senhor agora. 5 minutos, pastor. Só para saber, quanto tempo nós temos ainda de debate? Não, o tempo que o senhor achar necessário, tá? Beleza. Eu não tenho achei que tempo você ia final, tá? Achei que você ia terminar agora. Tá bom. Não, bom. pode seguir, pastor. Bom, a questão da cabeça coberta, né? Ou cabeça descoberta, como você mencionou aí, né? Essa questão da cabeça coberta ou cabeça descoberta. É simples isso. É muito simples. É só a gente ir aí para o texto de 1 Coríntios, no versículo de número 15, Paulo vai dizer, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso. Por quê? Porque o cabelo lhe foi dado em lugar de quem? O cabelo lhe foi dado em lugar do véu. E é interessante porque Paulo chega a ponto de dizer, mas peraí, vocês estão arrumando contenda com isso? Vocês estão arrumando confusão com isso? Paulo diz assim, não, a gente não tem tal costume. Nem as igrejas de Deus. Olha o que Paulo chega a dizer. E aí o que acontece? A congregação cristã, a mulher não pode orar sem um pedaço de pano na cabeça, que eles denominam como véu. A Bíblia ensina claramente que o cabelo crescido foi dado em lugar do véu. Você já jantou? Eu não sei se você já jantou. Você pode dizer assim, eu tomei só uma sopinha, né? Ué, se você vai tomar só uma sopa, a sopa está no lugar da tua janta. Se a Bíblia está ensinando aí que o cabelo crescido foi dado em lugar do véu, então o cabelo crescido na mulher é o véu. Está lá, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 5. Então, a gente vê a clareza aí da Bíblia. Para mim, está muito claro. Infelizmente, eu diria até, os fariseus modernos, né, eles continuam insistindo no uso de um pedaço de pano que eles chamam de véu. Então, será que serve para hoje? Paulo está dizendo, julga entre vocês aí. É decente que a mulher ore com cabeça descoberta? Então, mas ele vai chegar ao ponto de dizer, o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas agora, se vocês querem ficar aí debatendo sobre isso, Paulo está dizendo, a gente não tem tal costume. Nem as igrejas de Deus.
E quando ele diz, você falou aí, por causa dos anjos, né? Os mensageiros da palavra de Deus. Então, Paulo foi rigoroso com relação à questão do véu nas mulheres cristãs. As mulheres, dentro dos cultos pagãos da cidade de Corinto, elas ocupavam um lugar de preeminência. Quem era a principal deusa deles? Afrodite. Eu tive a oportunidade de ver lá o templo de Afrodite. Eles tinham mais de 1000 sacerdotisas que se prostituíam no templo. E essas prostitutas, elas se proliferavam pela cidade. Cidade de Corinto, eu estudei bastante, a gente esteve estudando há pouco tempo a carta do apóstolo Paulo aos irmãos na cidade de Corinto. Então, as mulheres da cidade, quando uma mulher usava o véu, significava que ela estava submissa a um homem, quer seja seu marido, quer seja seu pai, quer seja seu parente responsável, né? Então, quando alguém via uma mulher sem véu, com o cabelo lá tosquiado ou mesmo raspado, já se deduzia o quê? Que essa mulher estava totalmente disponível. Então, essa era uma maneira também, a gente não pode ignorar isso, essa era uma maneira que as prostitutas eram identificadas na cidade de Corinto. Então, as mulheres cristãs, e aí isso vale para todas as mulheres hoje também, elas deveriam agir com modéstia. Tá? Então, no caso das mulheres de Corinto, que tinha um problema local, eles precisavam usar o véu, as mulheres precisavam usar o véu e manter os seus cabelos crescidos. Então, no culto, não seria dado a uma mulher um lugar de destaque, um lugar de liderança. Não poderia deixar que aquele estilo pagão que havia na cidade de Corinto influenciasse a igreja de Deus. Então, o uso do véu naquele contexto cultural era extremamente importante. Existe um contexto cultural que a gente não pode ignorar. Então, deixar de usar naquele contexto seria um motivo de mau testemunho, seria um motivo de escândalo. Então, era prudente que as mulheres cristãs usassem o véu. É o caso da aliança hoje, por exemplo. Você sabia que a aliança é um símbolo pagão? Mas se a gente usa a aliança como um compromisso matrimonial, o homem casado, a mulher casada, deixa de usar a aliança, como é que fica isso? Não estão desobedecendo a um mandamento bíblico específico. Mas o que acontece? Quando você vê um cara casado na rua sem aliança, um amigo teu, uma amiga tua, ela é casada, não usa aliança, o que você vai ver? O que você vai dizer? Que não tem compromisso. Então a gente tem que ver o princípio que está por trás de tudo isso, tá? Paulo está ensinando o uso do bom senso em relação aos costumes culturais que havia na cidade de Corinto. Bom, e está orientando sobre a deixa autoridade eu do responder. homem sobre a esposa. Vamos lá. Agora deixa eu soltar meus 5 minutos aqui. Bom, o pastor citou o versículo 16 para dizer que as outras igrejas não tinham costume do véu, mas o pastor não interpretou o verso correto. Aqui está falando assim, ó. Mas se alguém quiser ser contencioso, ele está falando da contenda. Ó, sim, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Eu não disse isso aqui que ele está falando. Não, espera aí, pastor, deixa eu falar, pastor. Você está colocando palavras na minha boca que eu não disse. Tá, aí o senhor anota. Disse isso. Muito pelo contrário. Eu disse que é um costume da época. Não só entre a igreja, era um costume da época. Tá bom, pastor. Mas ficou marcado aqui, registrado. Depois a gente assiste lá, aí eu mando um WhatsApp para o senhor. Tá vendo, pastor? Esse ponto aqui o senhor falou. Né? Bom, mas todavia, quando Paulo fala que não tem esse costume, ele falou de contender. Isso, é a contenda. Isso não tem nada a ver com... Não é o costume do véu. Não, né? Porque senão ficaria desconexo com o texto, tá? Bom, o texto aqui deixou claro que Paulo está orientando o véu. E ele não diz que é só para aquela igreja. Como a gente leu no primeiro capítulo, a gente não pode esquecer esses pontos todos, tá? A gente leu no primeiro capítulo que a igreja, ele está saudando a igreja e todas as outras demais igrejas, ele sabe que vai ser lida em outros lugares, as igrejas de Deus, né? Depois o pastor fala que ele volta para a parte da careca, que ele fala que é por causa das prostitutas. Agora eu paro para pensar, se o problema fosse a prostituta, por que ele não escreve prostituta no texto? Eu não entendo isso daí. A gente vê que a preocupação de Paulo está todo em torno de algo que acontece entre os homens e os anjos.
mas vem esse argumento que não tem lugar nenhum no texto, nem nas cartas, em nenhum lugar, que ele está orientando a se distinguir das prostitutas. Porque eu acho que isso é um assunto grave, sério. Já pensou? A serva de Deus, uma cristã, uma mulher genuinamente cristã, ser confundida com prostituta, eu acredito que ele ia escrever isso. Não é possível que Paulo ele não ia escrever. Ele não ia falar isso daí. Mas observa que isso são argumentos que não estão na Bíblia, são argumentos fora da Bíblia, e tudo para anular a causa que está falando. Porque quando o pastor fala que era por causa das prostitutas, para não ser confundida, ele está colocando uma causa no lugar da causa que a Bíblia já está mostrando. Ou seja, eu estou pegando uma conjectura humana, né, baseada não sei na onde, às vezes em como é que fala a palavra? Em especulações, e eu vou remover o que a Bíblia, que a palavra de Deus está dizendo que a causa é o anjo. Eu não posso fazer nunca isso. Eu vou tirar a causa, que é o anjo, e vou colocar a causa prostituta. Porque aí o texto ia ficar assim, ó. Portanto, a mulher deve se cobrir a cabeça, né? A cabeça com sinal de poderio por causa das prostitutas. Teria que estar assim o texto. Porque está claro no texto. O texto fala qual é a causa. Então, para mim, quando falam de causa, quando eles querem colocar qualquer outra causa, a própria palavra de Deus aqui, ela rebate. Fala, não, meu filho, vai com isso para lá, porque a causa lá é os anjos. Tem que trabalhar em cima da causa. Então, primeira coisa, a gente tem que ficar firme no texto. Tá? Quando a gente dá muita volta, trazendo argumentos de fora do texto para poder sobrepor o texto que tá, aí vai ficar complicado, né? Então, quando fala de raspar, é porque eles leram raspar a cabeça, careca, aí eles já criam essa conjectura que é as prostitutas, sendo que eu mostrei um argumento bíblico dizendo que o voto de Nazireu é o único momento onde a mulher pode ficar no mesmo nível de igualdade ao homem. Quando ela rapa a cabeça depois que ela entrega, sem ser escandaloso. Vou voltar a ler aqui de novo para vocês, ó. Números, capítulo 6. Está falando aqui, ó. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, então é o próprio Deus quem está falando. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu para se separar ao Senhor. Todos os dias do seu nazareado, sobre a sua cabeça, não passará navalha, até que se cumpra os dias que se separou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Nesse capítulo, lá está falando que quando chegar o momento de entregar o voto, ela deve rapar a cabeça. Então, nesse momento, em Israel, se for lá um grupo de 10 pessoas, porque eram milhões, se for 10 pessoas entregar o voto, você ia ver homem e mulher descendo de lá parecendo iguais, carecas. Então Paulo fala, mas você acha muito estranho ficar careca? Sim. Então, por favor, deixa o cabelo comprido e cubra-se com véu quando for orar e profetizar. Sim, pastor. Agora está sobre o senhor. Ok. Voltando para essa questão, você falando aí sobre... aliás, você está ignorando completamente a questão do costume da época, do contexto cultural. Você não pode ignorar isso. Quando ele disse as mulheres estejam caladas na igreja, isso é uma ordem para todas as mulheres? Isso é uma ordem para todas as igrejas? As mulheres não podiam falar na igreja? Então, vai ignorar o contexto? Vai ignorar a cultura da época? Infelizmente, você está fazendo isso, o mesmo que está fazendo com relação ao véu. E quando você diz, por exemplo, que não tem nenhum outro mandamento na Bíblia, apenas na igreja de Corinto sobre a ceia, não é verdade isso. Porque o próprio Jesus disse, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então, eles realizavam a ceia. E Paulo vai dar ordens específicas sobre a ceia por causa do problema que estava havendo dentro da igreja de Corinto. Você está ignorando tudo que eu já falei sobre o contexto desta carta. Aliás, não foi uma carta só que Paulo escreveu. Nós sabemos muito bem disso. Você já deve ter estudado sobre isso. Então, você ignora isso. A Bíblia, quando a Bíblia diz sobre usar o véu, eu pergunto, isso é um mandamento divino?
Então, o problema é que quem usa só para orar, profetizar, esquece o que Paulo diz, por exemplo, quando ele diz orai sem cessar. E agora? Então essas pessoas não oram enquanto tomam banho? Essas pessoas não oram no trabalho? E por aí vai. Como é que o crente da congregação cristã faz quando Paulo diz orai sem cessar? Aí eu pergunto, no trabalho ele não ora? Então não faz sentido usar sempre ou não usar. Então, fora da igreja, a mulher pode ficar sem véu, que esse fenômeno visual aí só acontece no mundo espiritual. Então, as mulheres carregavam no corpo um sinal, já falei sobre isso, da autoridade do marido. E esse sinal era o véu. Então, esse mesmo costume, como eu já falei aqui, prevalece até o dia de hoje. Então, nesses lugares, como eu falei aqui, no Afeganistão, no Irã, etc., a mulher desonesta, a mulher, aliás, não desonesta, né? A mulher honesta, ela não deve aparecer em público sem o véu. Como eu falei aqui, na Arábia Saudita, acho que eu mencionei isso, ela vai ser chicoteada, tá? Então, após a gente analisar todo esse contexto, a gente tem que entender a questão de Corinto. E aí, abandonar esses conceitos pré-estabelecidos, né? O uso do véu era um costume adequado àquela época. E o costume da época, qualquer contexto que você estudar de cultura judaica, você vai ver que o véu da época cobria não só uma parte da cabeça, não era um pedaço de pano, cobria todo o corpo da mulher. Tá? Então, aí eu pergunto, vamos adotar o véu bíblico? E aí eu pergunto para você, por quê? A intenção de Paulo, quando ele está dizendo aí, né, não era a intenção de Paulo glorificar os anjos, nem os pregadores que visitavam as igrejas e às vezes ficavam escandalizados. Tá? Então a gente sabe muito bem disso, que fazer reverência aos anjos é pecado, está na Bíblia. Paulo vai dizer isso. Não deixem, por exemplo, lá em Colossenses 2,18, né, que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque terem visões, né? E aí Paulo fala desses irmãos, porque essa carta também é específica aos irmãos lá da cidade de Colossos, eles estavam tendo um problema lá de adoração a anjos. Então essas pessoas, elas não tinham nenhum motivo para estarem cheias de si lá, pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Então Paulo, essas regras, né, ao exigirem essa adoração forçada aos anjos, era uma falsa humildade. Era um modo duro de tratar o corpo. E tudo isso não tem nenhum valor para controlar, eu diria, as paixões que levam à imoralidade. Então, eu diria que essa questão do véu, você não pode ignorar o contexto em que Paulo está falando essas coisas, tá? O crente não pode orar de cabeça coberta. Então, isso se refere tanto a chapéu, né? O homem crente não pode orar de chapéu. Não, é assim? Pode ou não pode? Pode orar o irmão lá na sua igreja de chapéu, de boné? O irmão lá na sua igreja pode ter o cabelo comprido? A gente vê um monte de pastor aí de cabelo comprido. Pode? E aí Paulo chega ao ponto de dizer: toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça. Porque é como se estivesse rapada, ele vai dizer. Tá? Então a gente tem que entender todo esse contexto quando Paulo chega ao ponto de dizer: o cabelo foi lhe dado em lugar do véu. Se o cabelo foi lhe dado em lugar do véu, a mulher não tem que pôr um pedaço de pano. Tá? Ela não deve pôr um pedaço de pano na cabeça. Ela deve ter o cabelo crescido, como diz o apóstolo Paulo. Tá? Ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo foi dado em lugar do véu. Aí eu te pergunto, entre um pedaço de pano e o cabelo crescido, vão ficar com quem? Pedaço de pano? Não, não é isso que Paulo está dizendo. Então, me perdoe, né, a colocação que eu vou fazer, mas essa é a grande verdade. Infelizmente, muitos crentes da congregação cristã são verdadeiros fariseus, se apegam lá a coisas
mínimas que não têm a mínima importância. Estão ignorando todo o contexto, estão ignorando todo o costume da época, estão ignorando a cultura judaica, que considerava a mulher como o quê? E aí Paulo vem justamente na cidade de Corinto, que havia o templo de Afrodite, que havia as prostitutas. Só no templo de Afrodite lá, falam de mais de 1.000 prostitutas do serviço sagrado. E aí Paulo está orientando esse pessoal, essas irmãs, a não se parecerem com elas. Por quê? Porque está todo mundo de olho. Então, eu diria que... Pastor, acho que já deu tempo. Tá bom. Deixa eu falar aqui, né? Bom, vamos lá. Uhum. Deixa eu zerar aqui. Bom, pessoal, o pastor está falando aqui, né? Mais uma vez, falando que Paulo está falando sobre as prostitutas, está orientando para ficar diferente, mas a gente não vê isso no texto, tá? A gente poderia até tentar entender se não tivesse no texto falando da causa, falando de um punhado de informação que o próprio texto traz. O próprio texto mostra as coisas, né? Agora, eu vou aqui responder o pastor, né? Ele diz, vai ignorar os costumes da época? Bom, gente, aqui está falando sobre o uso do véu, que é um costume da época. Lógico que está escrito naquela época, né? Só que Paulo está dando uma ordem à igreja, da mesma forma que nós lemos as escrituras, o Novo Testamento, acatando aquilo que foi escrito na época, porque tudo aqui na Bíblia foi escrito na época. Tudo! A Bíblia toda foi escrita naquela época, tá? Só que tem muita coisa que a gente traz, que é a mensagem de Jesus, a ceia, né? O batismo. Por quê? A gente vê a orientação disso tudo, né? Quando o pastor fala da ceia de Jesus, Jesus é um judeu, ele está dentro da lei, ele está estabelecendo a ceia, né? E se fosse um debate com um rabino aqui, a gente poderia cortar isso, porque o rabino, primeiro que ele já não acredita nas cartas de Paulo. Ele ia falar, essa orientação está sendo dada ao judeu. E ponto final. Os outros apóstolos, da mesma forma, todos eles ministraram aos judeus. Paulo é quem transmite isso aos gentios, que somos nós. Paulo é a ponte que liga, que traz Cristo do judaísmo para nós, os gentios, né? Então, a ceia lá, é óbvio que Cristo ele está estabelecendo a ceia no lugar da Páscoa. Só que quem é que coloca essa ceia para nós, os gentios? Paulo. Em que capítulo? No mesmo que está falando do véu. É isso que eu quero que vocês entendam. A ligação está no mesmo texto, meu querido. Ou você aceita tudo, ou não aceita nada. Ou a gente arranca véu e ceia, ou você adota os dois. É a mesma coisa, tá? Outro ponto aqui, né? A mulher deve estar calada na igreja. Paulo fala que ela não pode usar de autoridade na igreja. Autoridade e ministrar. E por que isso? Paulo fala, ele cita lá Gênesis. Por quê? Porque Deus transmite a ordem para Adão, a mulher nem existia. Então, obviamente, como a ordem chegou na mulher, ela foi transmitida por quem? Pelo homem. Você vai ver aqui, ó, eu tô aqui, Gênesis capítulo 2, no versículo 16, Gênesis 2, 16, está falando assim, Gênesis 2,16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Gênesis 2,16. Quando que a mulher é criada? Em Gênesis 2, no capítulo 22. Ou seja, Deus cria o homem, ele dá a ordem para o homem, ele instrui o homem. Ponto. Deus faz a mulher e entrega. Não mostra na Bíblia Deus falando com a mulher. Não mostra. Mas quando ela vai lá pegar do fruto na mão, no diálogo que ela tem com a serpente, a gente entende. Ela sabia. Ela estava instruída. Quem foi que instruiu? O homem. Então, Paulo, ele está adotando essa premissa. Paulo, com cuidado de estabelecer as coisas sem infringir os princípios que o próprio Deus estabeleceu, ou seja, Paulo ele só está seguindo a regra, ó, Deus falou com o homem e deixou que o homem falasse com a mulher, é isso que Paulo está falando. E aqui no texto, Paulo só está obedecendo a regra que o próprio Deus estabeleceu. O que ele falou? Deus fala com o homem e deixa que o homem transmite a mulher.
E é isso que ele está falando aqui. O homem é a cabeça da mulher. Como que pode, sendo a mulher, não sendo a cabeça, ela vai governar o homem? Porque quem está ministrando ou quem está usando de autoridade está governando, tá? Então Paulo, ele só está seguindo a regra da governança. E ele mostra essa escada da governança. E é por isso que ele fala, a hora que ela for orar e profetizar, que não precisa sair andando na rua com véu. Não precisa estar no banheiro tomando banho com véu. Ele diz qual é o momento específico. A hora que você vai orar e profetizar, cubra-se com o véu. É óbvio, gente, e eu quero encerrar dizendo isso aqui. Gente, essa não é uma regra salvífica. Isso não quer dizer que é uma doutrina que faz parte de salvação. Tá? A igreja que não põe o véu, eles não têm Deus. A igreja que põe véu, eles têm Deus. Mas se você quer correr atrás, lutar para fazer o melhor do possível, para manter a sua mente limpa, né, e purificada, faz aquilo que o seu entendimento alcança. No meu entendimento, lendo aqui, ninguém conseguiu destruir. Aliás, esqueci até a palavra certa, não é destruir, desconstruir, né, a ideia de que tem que usar o véu. Tá, pessoal? Porque a gente recebe os argumentos extra-bíblica, mas se esses argumentos não se sobrepor ao que está na Bíblia. Ok? Pastor, é seu tempo. Desculpa aí, eu passei o tempo, viu, pastor? Bom, querido, tranquilo, tranquilo. Bom, de novo, enfatiza a questão cultural. Você tem que estudar mais sobre a cidade de Corinto, que havia nessa cidade, tá? Era uma metrópole que abrigava judeus, gregos, romanos, tá? Tinha uma miscigenação de raças e também de culturas. A gente não pode ignorar isso. Você está ignorando. Então, essa cidade, ela fornecia, tinha o Porto de Corinto, muito famoso, né? Ela fornecia lá, eu diria, divertimento, opções culturais, né? Lá ficava o único anfiteatro lá, eu diria uma construção romana, né, da Grécia, tinha uma capacidade para mais de 20 mil espectadores. O templo de Afrodite, né, com a sua deusa lá, que era a deusa da prostituição, tinha mais de 1000 prostitutas, já falei sobre isso. Então, a cultura de Corinto não era judaica, era uma cultura grega, era uma cultura fortemente influenciada pelos viajantes romanos que lá passavam. Então, eles se vestiam, eles comiam, eles se portavam diferente dos judeus. A questão do uso do véu, para os judeus, era um costume antigo, que representava o quê? Representava para a mulher decência, representava a submissão das mulheres. Então, no caso de Corinto, temos o costume das prostitutas lá, das sacerdotisas do templo de Afrodite. Elas tinham a sua cabeça raspada. Isso não pode ignorar. As mulheres gregas também que não se prostituíam, essas mulheres gregas rapadas também, elas tinham esse cabelo comprido, porém não usavam o véu. E aí a gente conclui que a cultura, né, a não utilização do véu, poderia ser um motivo até para divórcio. Poderia ser uma forma de lamento ter a cabeça rapada ou indicar uma mulher culpada de adultério. Tudo isso. Então, as sacerdotisas do templo de Afrodite, o que elas faziam? Elas raspavam a cabeça, conforme era o costume local. Elas teriam que se entregar a algum desconhecido sexualmente, uma vez por ano. Como eu falei lá, havia mais de 1000 prostitutas sacerdotisas de Afrodite. E Paulo não ensinava essa passagem bíblica como princípios morais eternos. Houve uma situação circunstancial, houve uma situação cultural. Então, esse ensino era que, por uma questão de coerência, aqueles que quisessem manter a tradição do uso do véu deveriam também preservar o uso do cabelo comprido presente na cultura helênica. Então, da mesma forma que a mulher sem o véu era considerada prostituta pelos judeus, uma mulher com a cabeça rapada era tida como meretriz aí pelos gregos. Então, a decência nessa questão não era o comprimento do cabelo, nem tampouco o uso do véu. É a decência como a mulher se apresentava na igreja e como ela se apresentava na sociedade. Por exemplo, uma mulher entrar na tua igreja hoje, de mini saia, ou com esses shortinhos aí das fanqueiras. Como é que vai reagir? As pessoas que entrarem na igreja e verem essa mulher orando, por exemplo. Elas vão ver com bons olhos? Então, a gente tem esses vários segmentos religiosos que
ignoram completamente a cultura, tá? Eles têm uma visão deturpada do contexto bíblico dos textos. Eu tentei explicar aqui, você disse que não é convincente, né? Que não vai desfazer aí esqueci a palavra que você usou aí. Bom, a verdade é essa, tá? O corte do cabelo para as mulheres, o uso de calça comprida, como a gente vê hoje, não é costume da época. Então, hoje é costume, tá? E Paulo está dizendo que a nossa salvação, como você mesmo colocou, ela não vem das nossas obras. Ninguém pode se gloriar, tá? Então, a gente tem que interpretar o texto dentro do contexto. Corte do cabelo, proibição do uso da calça comprida e tal. Existe um contexto em que eu e você estamos inseridos nesse contexto. Por exemplo, os homens usam gravata. Mas se a gente analisar a questão da cultura da gravata, quando ela surgiu, era para a identificação do homossexual. E aí? Então, esses religiosos que dizem aí que a mulher que apara a ponta do cabelo vai para o inferno, que não usa o véu no culto vai para o inferno, estão totalmente equivocados. Então, eles não entendem, o texto está sendo mal interpretado. Porque Paulo mostra, o cabelo foi dado em lugar do véu. Então, nada pode substituir a graça de Deus. Paulo diz, então, o homem é o cabeça da mulher. E este fato subentende o quê? Subordinação da mulher. E aí tem uma cadeia de comando. Deus, Cristo, o homem, a mulher. Isso a gente vê claramente na Bíblia. As mulheres estão erradas aí se elas querem modificar isso. Esse movimento feminista que a gente tem hoje é completamente aí eu diria, né, tentando acabar com os princípios morais estabelecidos por Deus. O homem é o cabeça. Então Paulo dá exemplo da diferença, por exemplo, de se vestir. Uma pessoa que é do mundo e uma pessoa que é cristã. O cabelo, e aí tem que distinguir, como você mesmo colocou. Há uma distinção entre o homem e a mulher, roupa de homem e roupa de mulher. Então, assim como o cabelo longo é uma vergonha para o homem. Gente, eu vou encerrar aqui a minha fala, que eu sou o último a falar, né? O pastor começou, e aí a gente vai concluir e vai fechar, tá? Bom, deixa eu soltar aqui. Só para encerrar aqui, porque já é 1h14 da manhã, né? Bom, tá. O pastor falou que havia prostitutas, que havia... É lógico que havia problemas na cidade, mas a gente não pode pegar, ler a história, procurar saber da história da cidade, aí você acha os problemas da história e falar que é tudo problema da igreja de Coríntios, para poder dizer que o véu é por conta de algum desses problemas, né? É como se eu fosse lá agora na biblioteca, vamos examinar os problemas da igreja de Corinto daquela época? Vamos. Aí a gente vai lá pesquisar, aí eu acho a cidade de Corinto, aí eu vejo, aí eu acho um monte de problema que tem na cidade. Aí eu vou vir aqui, tenho que raspar a parte que fala da Bíblia que a causa é o anjo, eu já falei isso, eu coloco um xizinho, apago, falo, bom, o problema agora é a pesquisa que eu fiz. Vamos supor, lá tinha muito roubo. E aí nós temos que colocar o véu para distinguir quem era o ladrão de quem não era o ladrão. É quase isso que eu entendo, né? Quando eles fazem isso. Ou seja, eu tenho que arrancar a causa, que a Bíblia está dizendo qual é a causa. A Bíblia mostrou a causa, ela disse qual é a causa, mas eu tenho que fazer uma pesquisa histórica para achar os problemas da cidade, que não é especificamente da igreja. Eu acho os problemas que tinham a cidade da época, e aí eu digo, olha, esse povo provavelmente da igreja de Corinto faz parte dessas prostitutas ou desses bandidos que tinha lá na época, então eu vou pedir para vocês colocarem o véu para vocês terem uma distinção. É quase isso, né? O que talvez eu vou entender. Como o pastor citou aqui, a gravata, até terno, isso é outra coisa, isso não tem nada a ver, porque a gente está falando da Bíblia, né? As escrituras. É óbvio que tem os costumes ocidentais, aí a gente vai entrar na parte do ocidente, né? Essa carinha feitinha aqui, ó, é costume ocidental, né? Também foi utilizado muito pelos egípcios, que eles limpavam cabeça e pelo para evitar problemas de saúde, né, de transmissões de doenças, tá? Mas o judeu era barbudo e bem barbudão. Cristo era barbudão.
né? Porque lá na época era vergonhoso não ter barba crescida, como a gente vai ver no episódio dos espias de Davi, que para ser envergonhado, rasparam a cara deles para fazer com que eles fossem envergonhados, e Davi coloca eles na montanha até crescer a barba de volta, né? Então, quando a gente lê o texto, gente, a gente tem que fazer uma leitura do texto, tirar as informações, achar a causa, achar, lógico, que é o contexto da época do que a gente está lendo, fazer todos esses exames. E aí, pode ser que a gente encontre algum argumento fora da Bíblia, mas esses argumentos, eles têm que estar em harmonia com as Escrituras. Ele tem que entrar harmoniosamente com o que está nas Escrituras. Ou seja, quando eu falo que a causa é a prostituta e eu tento colocar na Bíblia, ele bate de cara com a causa que a própria Bíblia fala. Então, o que eu faço? Eu tenho que escolher. Eu uso a causa que eu estou trazendo de fora da Bíblia ou eu fico com a causa que a Bíblia aponta? Vou ficar com a causa que a Bíblia aponta, que a causa é o anjo. E aí é outro mistério. Ninguém vai saber dizer qual era esse efeito. Eu estou fazendo a minha conjectura, que eu faço questão até de falar isso. A mulher com o cabelo crescido mostra submissão ao homem. Cobre-se com véu, corta essa submissão por aquele momento, por aquele tempo, podendo ser, então, nesse momento, serviço de instrumento por anjos, aliás, pelo Espírito Santo, eu não sei, tá? Porque ela fica como se fosse em pé de igualdade, entendeu? Então, a minha conjectura, a leitura do texto é essa. Olha, Paulo está falando, cobre-se com véu, você corta a hierarquia, ele vem falando dessa hierarquia. Aí, quando chega lá embaixo no homem e mulher, ele fala, mas a mulher, para sair dessa hierarquia, quando for orar e profetizar, cubra-se com véu, e você corta essa análise, né? Então, a gente tem na Bíblia diversos argumentos que rebatem essas conjecturas que fazem, que é, a carta era só para Coríntios? Não, como a gente vai ver no capítulo 1 e as complicações que vai causar quando eu faço essa afirmação. A causa é as prostitutas? Não. A Bíblia fala, a causa é os anjos. E por que causa? Por isso, porque a mulher está submissa ao homem e convém que a mulher quebre essa submissão em algum momento para que ela possa ser usada, né? E por último, a mulher, como o pastor apontou várias vezes aqui, eu não tive tempo de falar, você está vendo que o tempo corre demais. A mulher pode falar na igreja? Pode, ela não pode ter autoridade sobre o homem na igreja. E aí Paulo cita exatamente a parte em que Deus fala primeiro ao homem e o homem transmite à mulher. É isso. Pastor, eu quero agradecer a sua presença aqui, tá?